Olá, pessoal, mais uma vez aqui para mais vídeo no nosso canal. De novo com a Isa. De novo. Oi. Não, né? Sempre com a Isa, sim, né? Oi, e oi. A gente tá gostando muito desse aspecto aqui, né? Da gente tá gravando o podcast. A intenção é trazer cada vez mais convidados que possam estar falando de assuntos diversos da nossa área. Inclusive, recentemente recebi até um comentário, né? Que as pessoas que, não só dentistas estão chegando por aqui no canal, mas pessoas que empreendem, pessoas que têm vontade de aprender. E é muito bacana, eu fico muito contente com isso, né? Com os comentários, são sempre muito bem-vindos. Hoje o assunto é algumas maneiras atualmente que nós podemos utilizar para atrair pacientes para o nosso consultório. Então você que está começando agora, né? Sim, sim. Ou até que está lá há muito tempo com aquela clientela, que é vontade de expandir, né? Abrir seus horizontes. O que a gente pode fazer? Quais são as estratégias que a gente tem nas nossas mãos para trazer mais pacientes, né? Sim, sim. Por onde começar, Por onde começar, né? Então, vamos começar falando, né, Isa? Então, hoje a grande, né, vedete aí de toda é o Meta. Então, o que é o Meta? O Meta é uma plataforma que engloba Facebook e Instagram. Sim. Então, hoje não tem mais como a gente viver, né, sem essa realidade. O que era antes uma rede social, para a gente estar falando só de, né, dos nossos momentos de lazer, virou, né, uma rede comercial. O que tem mudado ultimamente? A gente tá muito difícil cada vez mais de atingir o nosso público de maneira orgânica. Não sei se você percebe isso quando você posta. Não, eu percebo que realmente ele chama mesmo. Assim, e aí, os pacientes. Não, chama, mas eu tô falando da maneira orgânica, é mais difícil. Até esse dia você falou pra mim. Sim. Antes eu postava assim, eu já notei que quando eu posto assim, isso, atrai mais pessoas, isso, né? Isso. E os horários. Tudo. Tem muitas métricas que a gente precisa entender que são difíceis, mas uma das coisas que tem mudado é que, como virou uma plataforma que a gente faz campanhas através dela, patrocinados, eles entregam mais, acabam entregando mais para aquelas pessoas que estão lá investindo na plataforma. Então, se você está começando a querer entrar de maneira orgânica, é mais difícil mesmo. A entrega, né? As métricas estão cada vez mais difíceis. Mas entender também que o Facebook é diferente do Instagram. Isso. Né? Na nossa área, o Facebook ele engloba um pessoal mais idoso, né? É um perfil diferente. Então a gente fala que performa muito bem no Facebook as nossas campanhas de implante. Isso. Porque as pessoas que utilizam implante, em via de regra, né? Óbvio, existem exceções. Sim. São um público mais idoso, que tá lá, né, percorrendo pelo Facebook, nos encontra lá e que nos procura para esse tipo de atendimento. Já o Instagram é um público mais jovem. Sim. Então, o ideal para quem quer começar, né, atrair pacientes, é que utilize o Instagram para colocar trabalhos como facetas, laminados, harmonização facial. Implante também, né? Porque não? Sim. Mas para atrair esses pacientes através desse tipo de tratamento. Então, essa plataforma, como é que você pode fazer isso, né, Isa? A gente tem as duas posições aqui, a gente conversa muito, que ou é ter uma agência, né? E você pagar uma agência que vai te fazer tudo isso. Mas ou você saber fazer. Ou né? saber fazer. E mesmo que você resolva uma hora na sua vida pagar uma agência, você tem que saber, né? Como que funciona por trás. Como é que funciona, pra você pedir, pra você acompanhar. É que nem a gente chegar uma funcionária nossa, né? Colocar aqui dentro e achar que ela vai se virar. Exatamente. A gente não tem que saber pra ensinar. Então, não necessariamente você tem que saber tudo tecnicamente, mas foi uma das coisas que eu fui aprender e fazer cursos, e estudar. Porque pra mim foi importante entender isso. Né? Pelo menos o mínimo possível, né? De entendimento, para saber como que eu deveria lidar, qual é o tipo de vídeo que eu tenho que fazer, qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer. Então, eu consigo hoje entrar na plataforma, que é o gerenciador de anúncios, eu consigo fazer a minha campanha sozinha, eu consigo acompanhar, e isso para mim é importante, porque as agências hoje, elas vão te vender alguma coisa, e nem sempre, já aconteceu comigo, gente, de eu ter uma agência, minha conta ter sido bloqueada por muito tempo, eu não consegui resolver, né? Não saber, ter ficado com as minhas campanhas paradas, porque as agências têm muita gente mexendo. Então, às vezes, quando você tem muita gente mexendo, a plataforma, né, que é controlada por um robô, entende que ali tá tendo alguma coisa que tá burlando alguma situação
que tá sendo ilegal ali dentro. E ele ela trava, né? bloqueia, trava. Então, olha como é importante a gente saber das coisas para poder entender como funciona e saber se vai contratar ou se vai fazer. Como tudo, nada é um bicho de 7 cabeças, né? E quanto mais você faz, mais você aprende. Então, a sugestão que a gente dá para quem tá começando é que possa você pesquisar sobre aprender, né? Ou fazer um curso. Hoje em dia, gente, o YouTube ensina tudo. Então, vai lá, coloca no YouTube, se informa como é que faz uma campanha e comece investindo pouco. Né, para você fazer testes, começa com o mínimo possível, acompanha os teus testes para ver se vale a pena você investir mais, se você pode. E além do Facebook e do Instagram? Então, além do Facebook e do Instagram, eu diria que hoje uma das coisas que, né, eu chamo que hoje é nossa nova TV, né, que mudou, né, o público não tá mais na TV como era antigamente, mas está totalmente direcionado no YouTube. E eu acho que o YouTube é o futuro. O YouTube, ele vem com um conteúdo que a gente chama um conteúdo raiz, né? A gente tem 2 tipos de conteúdo, né? Um conteúdo que a gente chama de Nutella, um conteúdo que a gente chama de raiz. O conteúdo Nutella é aquele que a gente faz todo dia rapidamente, né? Tá falando sobre um assunto rápido, tá gravando um story, tá gravando um reels de 1 hora, 1 minuto e 30, e você tá alimentando lá a tua rede social. Coisa rápida, com né? Coisas rápidas, né? Mas é importante você ter um conteúdo mais aprofundado. Isso a gente só consegue fazer de uma maneira legal no YouTube. Então, o YouTube, pra mim, quem ainda não abriu a mente pra isso, precisa entender que ali tem um público muito poderoso de potencial pra comprar o que você faz, né? Pra te procurar, pra que você converse com o mundo. E esse YouTube pode ser usado a nível de você transmitir, né, o seu conteúdo, ou você pode, porque quando a gente fala de YouTube, a gente fala de Google. Quando a gente fala de Facebook, Instagram, a gente fala de Meta. E o Google é a plataforma que engloba o YouTube e quando a gente faz uma campanha ali no Google que sobe, que é pra quando a gente faz aquela pesquisa, sabe? Sim. Dentista em Santos, melhor dentista em Santos. Então, isso você pode patrocinar dentro dessa plataforma também, para você ser melhor ranqueado. Você só consegue aparecer no ranking se você patrocinar? Não. Eu, por exemplo, vou falar a minha experiência, o meu olhar. Quando eu vou procurar alguma coisa no YouTube, ela é uma plataforma de busca incrível, né? Todo mundo faz isso, né? Vai lá no Google e procura. No Google, sim. Né? E procurar dentista, isso aqui e tal. O que eu faço? Médico. A gente faz muito restaurante, vê como é que tá a avaliação, né? Geralmente eu pulo lá. Sempre os primeiros ranqueados estão lá patrocinados, sugerido. E depois vem aqueles que são... que eu falo de maneira orgânica, que estão chegando lá. Eu já pulo direto para esses. Porque eu entendo que ali, se tá bem ranqueado, porque alguém avaliou legal, né? Uma experiência de um cliente. Então, eu, né, tenho um bom ranqueamento de maneira orgânica, porque ao longo dos anos é um trabalho que tem que se fazer, né? Pedir que aquele paciente que está te frequentando te avalie. Sim. Né? E é legal isso, então isso surte efeito, então isso é uma outra maneira. E geralmente esse paciente que te procura pelo Google, ele é um paciente mais assertivo. Sim. Né? Porque ele tá procurando, sim, né? Sim, tá tô realmente com dor. querendo. Tá realmente querendo, né? Tô com dor. A gente vê isso aqui. Sim. Tô com dor, então tô procurando, te achei, eu venho te fazer uma avaliação. Já o Facebook, Instagram, gente, tem que tomar cuidado a maneira que você conduz, porque também tem muita especulação. É verdade. Né? Nem todo mundo é pra todo mundo. Então, eu tenho pacientes do Facebook, temos grandes pacientes que vieram do Facebook, né? E do Instagram. Mas nem todos puderam ficar, né? Porque alguns entenderam o meu tratamento, o valor agregado e ficaram, outros não, e tá tudo bem. Porque eu falo sempre isso. Às vezes a gente se cobra, né? E fala, poxa, o que houve? Não, nem todo mundo é pra todo mundo, nem todo mundo tá naquele momento, nem todo mundo encontrou em você aquilo que desejava. Então a gente tem que entender isso. Mas são plataformas muito importantes para trazer pacientes pro teu consultório, para que você que tá começando, ou mesmo para você que tá querendo dar um up aí no seu movimento. Mas tudo isso requer investimento, né? Então vamos falar agora de uma outra maneira, mas isso, óbvio, para quem tá começando é mais difícil, mas para aquele dentista que tá lá meio desmotivado, achando que seu movimento caiu, que precisa dar um upgrade, dar uma movimentada, é aquilo que eu falei, como é importante ter um setor de relacionamento dentro
para que possa, através daqueles pacientes que você já tem, aquela carteira de pacientes, Sim. ele tá lá cuidando do retorno dele, de conversar o quanto é importante voltar para fazer Dos a profilaxia. que ele já tenha. Do que a gente já tem, né? Uma coisa que a gente faz aqui, e que é muito legal, fácil de aprender, é uma lista de transmissão. Então, a lista de transmissão, a gente tem uma maneira de fazer. Aqui a gente, quando vai cadastrar um paciente, a gente coloca 01, aí 02, 03. Então, a gente sabe que em cada lista de transmissão cabem mais ou menos 250 pessoas. Então, a gente vai cadastrando todo mundo. E essa lista de transmissão é muito importante quando você quer falar sobre alguma campanha que você está fazendo, sobre alguma coisa diferente, alimentando. Porque não é só sobre o oferecimento do trabalho, mas sobre o que vai acontecer no nosso dia a dia, né? Das nossas conquistas, das coisas que estão acontecendo. Os pacientes vão lembrando de você, vão retornando. Então, essa parte de cuidar daquilo que você tem é tão importante quanto trazer novos pacientes. E o mais importante, isso não custa dinheiro, gente. Não é, Isa? A lista de transmissão. Não custa dinheiro. Então, não dá nem pra falar assim, eu não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro, mas será que você tá dando o devido valor o quão precioso é a cada paciente que entra no seu consultório e vai tendo lá sua carteira de clientes, que você precisa cuidar dessas pessoas e tá se fazendo presente, porque quem não é visto não é lembrado, né? E fazer esse relacionamento. Então, fazer campanhas, fazer situações diferentes, às vezes fazer uma reunião com essas pessoas, tá sempre entrando em contato, isso faz com que eles voltem. Eles percebem que você tá atento para as necessidades deles. E isso eu acho que é uma das coisas que mais surte efeito aqui, né? A gente tem essa atenção que a gente dá aos pacientes. A gente tem um retorno muito grande de pessoas que já são clientes nossos há anos e que às vezes já estão ali e elas são muito importantes para manter o nosso movimento de todo dia. E aí novos vão chegando, e aqueles novos que chegam e gostam, ficam, indicam outras pessoas. Então, só aqui, gente, eu já falei mais ou menos 5 maneiras, né? Facebook, Instagram, YouTube, o Google, né? Google Meu Negócio, lá pra gente colocar e fazer. E a própria captação nossa de pacientes, que são a nossa carteira, que a gente pode trabalhar com lista de transmissão, fazer campanhas de clareamento, pensar nas datas comemorativas, né? E tá vendo que pra tudo isso não demanda trabalho? Demanda muito trabalho. Então, tempo. Dedicação. E o interessante é entender que se você fica lá no operacional o tempo inteiro, como é que você consegue? Ou você vai ter alguém, ou se for você vai precisar de um tempo para isso. Isso é que dificulta. Então, às vezes, as pessoas estão em dificuldades porque não conseguiram ainda entender todo esse processo que gira em torno de um consultório para que ele continue sobrevivendo com sucesso. Porque, afinal, né, a nossa vida é da onde a gente tira nosso retorno financeiro. E, como toda empresa, precisa ser muito bem trabalhada. Isso dá trabalho mesmo. Então, se você tem esse perfil empreendedor, embarca. Se você não tem e você não quer isso pra você, esteja numa equipe que você se sinta motivado. Né? Nem todo que possa mundo te ajudar, te dar mão, te guiar. Nem todo mundo precisa empreender, porque, gente, tudo bem a gente entender que nem... Né, as pessoas têm perfis diferentes. Alguns gostam desse desafio, outros não. Mas que nem por isso eles vão ser mal sucedidos, não é? Com certeza. Então, é fazer parte de uma equipe. Que dá pra gente linkar, né? Assim, porque essa outra pessoa vai ter alguma outra coisa também que vai te trazer pacientes também. Isso, uma característica diferente, né? Então, a pessoa tá lá empreendendo. Então, existem vários motivos. Uma coisa legal também que você pode estar fazendo é fazer parcerias. O que é parceria? Então, lá, você tá aqui... E perto de você tem aqui nem aqui, ó. Aqui a gente está num conjunto comercial e nós temos várias empresas grandes aqui. E a gente já fez várias vezes parcerias com empresas. Né? E a gente foi lá, deu a cara mesmo, mandou lá, fez uma coisa muito bem elaborada e fez uma parceria, né? Convidou que essas pessoas viessem conhecer o nosso estabelecimento, demos algumas vantagens, algum diferencial e deu resultado, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Né? A gente às vezes tem que parar, pensar no que a gente vai fazer. A parceria. Né? Mas, poxa, quantas e quantas vezes a gente negligencia quem está do nosso lado. Então você entende que você está indo para um lugar, você não se apresenta naquele lugar, você não se faz conhecido. E esse relacionamento também é importante. E é dali onde começam seus primeiros clientes. Então, quando eu abri aqui há muitos anos atrás, eu fui aos poucos recebendo as pessoas aqui do prédio. Né? E hoje uma das coisas que me segura aqui são as pessoas do prédio.
Porque a gente tem muita gente daqui. Quando eu falo que eu vou sair, não vai. Aí eu falei, já sei, virei patrimônio histórico. Tipo Tombei. Então, é uma coisa assim. Então, olha quantas estratégias aqui, ó. Já falei mais uma, 6, hein? Quantas estratégias a gente pode fazer. Agora, o que tem que ter é ação. Sim. Né? Sair daquela situação de reclamação, de que tá difícil e agir. Né? Tudo é difícil. Tudo é um processo. Mas a primeira vez é difícil, a segunda vez um pouquinho menos, a terceira melhorou, a quarta já não é difícil. Sim, a quarta vez você já tá dominando, né? E se não tá dominando, tá perto disso. Então, aproveitem, porque nunca foi tão fácil ser visto e captar clientes como é hoje. A gente falando aqui até com o pessoal que faz a gravação, né? Na época eles faziam um programa aqui da cidade e o custo era muito alto para estar na TV, a gente estava comentando sobre isso. Sim. E hoje o custo das plataformas são relativamente muito mais baixos, uma coisa que está ao nosso dispor. Sim. Então aproveitem esse momento maravilhoso que a odontologia está vendo, não só a odontologia, todos os negócios, para entender que você pode se captar e manter o seu negócio bem legal. Divulgar, né? Divulgar. Então eu acredito que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, das dicas, né? Entender como é que funciona cada coisa, o que vocês podem investir, como investir. E é isso, gente. Deixem aí os comentários, se inscrevam no nosso canal. Eu termino dizendo a frase que eu sempre gosto, que a vida é cheia de possibilidades. Eu continuo encontrando as minhas, a Isa também, né? Sim. Esperamos que vocês também. Nosso caminho. Que continuem com a gente. E é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo, em breve. Um grande beijo e tchau. Tchau, tchau.